Oi pessoas, é o Zinga aqui e hoje vamos falar de Nova Petrópolis, o jardim da Serra Gaúcha e todos os motivos que fazem dela a melhor cidade do Brasil. Então se você pretende se mudar, passear, descobrir curiosidades ou apenas turistar por lá, fica aí que esse é um vídeo para você mesmo. Antes de mais nada, se tá gostando do conteúdo, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o dedão do like, que é hora de aprender mais um monte de coisas legais sobre a nossa pátria amada, idolatrada, salve, salve! Então, bora lá? Bem, Nova Petrópolis fica bem longe de Petrópolis, do Rio de Janeiro. Vou deixar um card aqui em cima, caso você tenha errado o vídeo. Nova Petrópolis fica no Rio Grande do Sul, uns 90 quilômetros de Porto Alegre, coladinha em Caxias do Sul e Gramado. Tem pouco mais de 20 mil habitantes e uma história muito maluca. Tudo começa em 1845, logo após o fim da tal Revolução Farroupilha, quando a galera decide voltar com os planos de colonização do Império. Naquela época, o Rio Grande do Sul ficou responsável por criar 8 colônias da província, sendo uma delas de Nova Petrópolis em 1858. O nome Nova Petrópolis foi dado, obviamente, em homenagem a Dom Pedro II, com o propósito de ser a nova cidade de Pedro, já que Petrópolis do Rio de Janeiro era só um local de férias da família imperial. Só que o pessoal calculou um pouco errado a rota e não percebeu que Nova Petrópolis ficava nos morros, numa parte bem alta e difícil para chegar de carroça. Então os imigrantes acabaram ficando em outras regiões mais para os lados da cidade de São Sebastião do Caí. Ali construíram o Porto dos Guimarães e aos poucos mais imigrantes foram chegando, inclusive os italianos que colonizaram grande parte da Serra Gaúcha. Com esse desentendimento, Nova Petrópolis, que tinha tudo para voar, acabou minguando e virou um distrito de São Sebastião do Caí, cheio de imigrantes de vários estados alemães, também da França, da Holanda, da Bélgica, da Polônia, da Rússia, da Irlanda e até da Escócia. E para piorar, toda a região colonial começou a ser alvo de revolucionários federalistas e como a segurança não era uma característica forte daquela época, os próprios colonos começaram a defender o seu território. E assim nasceu uma força paramilitar de atiradores baseada no Schützen alemão, que era tipo a Liga da Justiça de Nova Petrópolis. Rolaram algumas peleias bem violentas pela frente, mas no fim os colonos venceram, montaram a Sociedade de Atiradores Oficiais e mais tarde criaram a Sociedade Tiro ao Alvo, a Sociedade Linha Brasil e a Linha Arari. Depois disso, nossa, todo mundo só falava em Nova Petrópolis. Os olhos se voltaram para a região e tudo caminhou lindamente até os anos 1930, quando o plano de nacionalização de Getúlio Vargas deu um banho de água gelada nessa gente toda. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, que repreendeu geral, proibiram dialetos estrangeiros, tudo virou de cabeça para baixo. E só na redemocratização do Brasil que as coisas voltaram aos eixos. Em 1954 a cidade tem emancipação política e então em 1955 Nova Petrópolis virou um município. Só que durante toda essa loucura algo muito legal acabou acontecendo. Em 1902 um padre suíço chamado Theodor Amstad chegou nessa região e fundou a Caixa de Economias e Empréstimos Amstad, a primeira cooperativa de crédito já feita na América Latina e que mais tarde deu a Nova Petrópolis o título de capital nacional do cooperativismo. Tem até um monumento para isso. Hoje você pode conhecer essa cooperativa como Sicredi. Se não conhece ainda é porque ela está chegando até você. Sicredi me patrocina, nunca te pedi nada. E esse foi um dos motivos que fez a cidade prosperar, junto com a cooperativa agropecuária Piá, que se você for do sul deve ter álcool deles na sua geladeira. Eu aceito patrocínio de vocês também, seus negros. E claramente se percebe que o cooperativismo, desde os tempos dos colonos snipers, é a forma do bolo de Nova Petrópolis. E hoje a galera colhe os frutos disso tudo. Nova Petrópolis é tida como o jardim da Serra Gaúcha por ser uma das cidades mais floridas da região, o que se percebe em qualquer época do ano que se visita essas bandas. A população se esforça realmente para manter esse título, o que se pode ter um spoiler na Praça das Flores e nos canteiros por aí em volta. Nova Petrópolis faz parte da chamada Rota Romântica da região das Hortênsias. Então, só pelo nome dessa estrada você tem ideia do que te espera. Basicamente, túneis de árvores, plátanos, estradas sinuosas e muita coisa pelo caminho. É uma cidade acolhedora, com uma gastronomia diferenciada baseada na culinária alemã, com diversos pratos que eu vou errar o nome como Eisbein, Kassler, Schlüpplich, Sauerkraut, Nürnberger e Apfelstrudel. É uma das cidades que mais cresce no turismo gaúcho, tem um dos melhores IDHs do estado, além de estar em primeiro lugar no assunto longevidade no Rio Grande do Sul e 11º no Brasil. Mas chega de história, porque isso aqui não é Telecurso 2000, é hora de conhecer o que tem para fazer nesse lugar. Então fica aí que agora eu vou te apresentar todos os motivos pelos quais
Você deve conhecer Nova Petrópolis e concordar comigo quando eu digo que essa é a melhor cidade do Brasil. E se tá gostando do conteúdo, compartilhe o vídeo adiante para que mais pessoas do Brasil e do mundo possam conhecer o Jardim da Serra Gaúcha. E se quiser trocar uma ideia com mais gente apaixonada pelo nosso país e receber dicas e curiosidades sobre o assunto, entre no nosso grupo do Telegram. Eu vou deixar o link na descrição. Se você é do tipo de pessoa que vai para a Serra Gaúcha e não sai de Gramado e Canela, presta atenção agora que na próxima viagem vai vir com dinheiro contadinho para pagar o pedágio e ir até Nova Petrópolis. Sim, tem um pedágio e essa é a única desvantagem de toda a região. Nova Petrópolis é uma cidade que tem a natureza como um grande potencial turístico, junto com a arquitetura e a própria história construída por cada um dos imigrantes. É lá que acontece o Festival Internacional de Folclore desde 1973, que junta mais 70 grupos folclóricos e quase 2.000 dançarinos em todas as edições. É simplesmente algo que vale mais a pena ser presenciado do que falado num vídeo. A Praça das Flores, que eu falei antes, é um dos lugares mais fantásticos de Nova Petrópolis. Basicamente ali é onde a população se reúne para fazer umas fofocas, que os grandes eventos acontecem na rua coberta, que a galera vai tomar chimarrão e onde podem ser apreciadas todas as flores que eu nem sei o nome para dizer para vocês. Mas talvez o grande atrativo seja o labirinto verde feito de ciprestes que atrai inúmeros turistas desde 1989. Meu recorde para chegar até o centro e voltar é de 9 minutos, mas eu não sou uma boa referência para isso. Outro lugar é o Parque Aldeia do Imigrante, que guarda a memória da cultura dos primeiros alemães que chegaram na região. São 10 hectares de área em meio à mata nativa, com aldeias típicas do século XIX, lagos, árvores centenárias, cerejeiras e onde se pode levar para casa um pedacinho da gastronomia local. É um dos meus lugares preferidos em toda a cidade e eu sou suspeito de falar porque Nova Petrópolis realmente é uma das minhas cidades favoritas do sul do mundo. Mas seguindo, ainda o moinho Hashi, que expõe um maquinário utilizado na época da moagem de grãos, a famosa torre medieval, que é um baita de um lugar para fazer uma foto top, uma fotop. A cervejaria Delbrau, bem alemã e um orgulho da cidade, com espaço interativo de visitação e com a possibilidade de se experimentar uma das melhores cervejas do Brasil. Olha eu puxando o saco. E um dos mais novos atrativos da cidade, Zaandam, feita por descendentes de holandeses com o propósito de mostrar como é uma típica cidade da Holanda, além de ser uma homenagem às colônias holandesas no Brasil. Esse lugar é uma parada obrigatória para se esbaldar de diversos comes e bebes, principalmente dos stroopwafels, alguma coisa assim, que é uma sensação lá na Holanda. E aí, tá conhecendo muita coisa nova hoje? Comenta aí embaixo, deixa a tua marca e se você já conhece Nova Petrópolis, utilize a hashtag minha foto no Euzinha quando publicar algo nas suas redes sociais, que as melhores fotos serão repostadas. Continuando, para os lados mais afastados da região de Nova Petrópolis, um lugar fantástico é o Ninho das Águias, um mirante com 720 metros de altura, com uma baita de uma vista do Vale do Caí e de Caxias do Sul, e um dos principais pontos para voar de parapente. Ainda esculturas Parque Pedras do Silêncio, que valoriza a cultura e a história da colonização alemã através de obras de arte que representam costumes, tradições, profissões, entre outros. E ali pertinho é onde fica o Monte Malakoff, um lugar perfeito para fazer uma trilha que te leva a uma das vistas mais tops de toda a região. E aproveitando essas bandas, também é possível chegar até a Cascata do Panelão, que é uma queda d'água muito famosa que vale o passeio, vai por mim. Já na linha Brasil, onde fica a Galeria de Arte Casa Amarela, numa casa de 1940 em estilo alemão, e onde são expostos e comercializados trabalhos de vários artistas da Serra Gaúcha. Na linha Imperial é a Praça Padre Theodor Amsterdam, que chama a atenção com a estátua do homem que fundou o Sicredi. Também o Pinheiro Multissecular, uma árvore com mais de 1000 anos, 45 metros de altura e uma espessura que só 7 adultos abraçados conseguem medir. Ainda o jardim mais alto da Serra Gaúcha, com uma baita vista 360 graus de boa parte da Serra Gaúcha, e de onde se enxerga Nova Petrópolis, Caxias do Sul e Farroupilha. E também a cascata Johan Grings, que vale ser visitada quando você estiver para esses lados da cidade. Outros lugares são a Casa de Pedra, um antigo armazém onde se realizavam festividades, o Museu da Família Alberto Hillenbrand, Moinho e Serra Hillenbrand, a loja Cucos e seus montes de artigos de decoração vindos de outros lados do mundo, os alfajores e os doces de leite da Mucle, a Casa Sander, a Paróquia São Lourenço, a Igreja Imaculado Coração de Maria e a região do Pinhal Alto, cheia de vistas fantásticas e uma galera que fala um idioma que o Google certamente ainda não catalogou. Bem, pessoal, era isso. Espero que o título do vídeo tenha sido respondido, mas de qualquer forma eu tenho certeza que alguma coisa nova você aprendeu hoje. Comenta aí o que você mais gostou de descobrir sobre Nova Petrópolis. E se quiser complementar o conteúdo,
use os comentários à vontade. E se você gostou do vídeo, passe ele adiante. Se não gostou, eu não sei nem por que assistiu até aqui. Por hoje é isso, pessoal. Um beijo nas suas tetas com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau.